Amém. Vamos lá, vamos orar mais uma vez? Amém. Feche seus olhos, Pai. Nós queremos te agradecer pela tua boa mão, pelo teu socorro, provisão. Obrigado porque temos um Deus em quem nós de fato podemos confiar. O Senhor, nessa noite, faça tudo quanto planejou fazer em nossa vida. Eu quero, em nome de Jesus, Senhor, declarar, Deus, que o Senhor nos dê olhos para te ver, ouvidos para te ouvir, um coração pronto a te obedecer. Senhor, nós declaramos que todos quantos ouvirem essa palavra entenderão, e aqueles que aplicarem em suas vidas serão mais felizes e abençoados. Por isso, Senhor, fica à vontade para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que o Senhor faça algo tão especial no nosso coração, na nossa vida, na nossa história, Senhor, a partir da sua palavra. Tenha toda a liberdade para operar em nós, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Amém. Bem, toda vez que a gente vai ministrar, né, e aí passa aquele tempo meditando, pensando, bem, tem como ministrar no domingo à noite, por exemplo, né? E aí a gente fica meditando e às vezes simplesmente vem um tema, algum texto bíblico e no nosso coração e a gente sente um negócio, né? Sente um troço, é isso. É uma coisa meio subjetiva, né? Porque assim, é interior, é uma convicção de algo que você tem, que você acredita que seja de Deus, tem que falar, amém. Outras vezes já não é assim, outras vezes você compreende a necessidade de falar sobre um tema, sabe? Você compreende que você precisa ensinar a respeito de um assunto. E aí, quando é esse o caso, a gente fica se perguntando, poxa, mas será que isso tem a ver com todo mundo? Será que isso interessa a todo mundo? E hoje eu tenho algo para ministrar que foi basicamente resultado dessa segunda situação, em que o tema, né, foi decidido a partir dessa ideia, o que nós vamos ministrar, o que nós vamos falar. E aí eu pensei em um tema que é o que eu quero compartilhar com vocês essa noite. E eu tenho quase certeza absoluta de que se você não precisar disso agora, em algum momento da sua vida você vai precisar. Ok? Então eu gostaria de compartilhar com você o texto está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos 14 e 15, tá bom? Se você puder acompanhar a leitura, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Você pode repetir essa frase? Vai. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A ênfase e a orientação clara, forte do escritor aos Hebreus, nesses dois versículos que escolhemos, ele diz que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e contamine a muitos. E é sobre isso que eu gostaria de depois compartilhar com vocês. Eu quero falar sobre o tema raiz de amargura. Raiz de amargura. E aí, eu acabei de dizer que eis aí o tema, sabe, que de alguma maneira, quem não precisa hoje ouvir isso, precisa aguardar, que talvez daqui a 10, 15, 20 anos, talvez precise disso. Sabe, queridos, porque não existe ninguém nessa vida que passe por essa vida sem arranhões. Não existe ninguém que passe por essa vida sem passar por algumas situações em que de alguma maneira vai precisar ser tratado, curado e liberto pelo Senhor. E eu gostaria hoje, baseado nisso, nesses dois versos, e falar algumas coisas.
e que em nome do Senhor Jesus, que seja hoje a palavra de Deus sobre um coração como terra fértil, que se abre para ouvir e receber o Senhor. Eu quero começar com 3 afirmações. A primeira delas é: amargura é uma ofensa não perdoada que gera mágoa e produz um sabor amargo à vida. Você pode repetir essa frase comigo? Vai! A amargura é uma ofensa não perdoada que gera mágoa e produz um sabor amargo à vida. Bem, se o perdão é a cura, e daí, por essa frase, a gente já pode concluir que a cura para a amargura é o perdão. Então, se o perdão é a cura, a falta de perdão é deixar de tratar uma ferida, é deixar de tratar uma enfermidade e, infelizmente, acabar com o tempo colhendo das consequências de um arranhão, de uma ferida que tomou proporções tão graves e se tornou em algo tão danoso e tão doentio à vida. Sabe, muitas das nossas enfermidades emocionais são resultados do nosso desleixo. Muitas das nossas enfermidades emocionais nada mais são do que a nossa incapacidade de vermos como um mal que precisa ser urgentemente tratado. E aí, a gente simplesmente não trata, a gente deixa para lá. E o tempo vai passando até que aquele arranhãozinho se transforma em um tumor. Até que aquilo que nós não ligamos, ignoramos, sabe? Achamos que não é nada, acaba com o tempo tornando e tomando uma gravidade tal que traz consequências, sabe, tão danosas à vida. E danosas a ponto de acabar nos influenciando. Porque quando não se trata uma ofensa, e não se trata uma ofensa com perdão, isso gera uma mágoa. E essa mágoa, ao se desenvolver, ela vai acabar gerando amargura. E como o nome muito bem diz, você sabe, ok, qual é o sabor da amargura? É uma pergunta difícil, eu sei, mas você pode colar, ok, para uma pessoa que está do seu lado, pode colar, tá bom, não tem problema. Qual é o sabor da amargura? E aí, quando a vida fica amarga, sabe, a gente enxerga e experimenta a vida a partir do gosto que ela passa a ter. Tudo se torna amargo, tudo se torna ruim, tudo se torna desconfortável. Por isso, a amargura é uma ofensa não perdoada que gera mágoa e produz um sabor amargo à vida. A segunda afirmação que eu quero fazer é: a raiz é subterrânea, por isso pode crescer sem ser percebida. Sabe, um dos motivos que esse assunto ele é tão importante é porque a amargura não é algo explícito, não é algo que aparece de maneira muito evidente, clara, não é algo que é percebido imediatamente por quem sofre desse mal. É por isso que o escritor, ao falar sobre a amargura, ele chama a amargura de raiz. E raiz é aquilo que é subterrâneo, é aquilo que não se vê. Ele poderia, por exemplo, chamar de fruto. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, sabe? E a obra da carne poderia também até ser chamada de fruto da carne. E Paulo faz uma lista de coisas ruins que fazem parte, muitas vezes, dessa nossa tendência natural, sabe? Do nosso jeito de ser. Agora, essa lista do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, falando sobre as obras da carne, aquilo ali é basicamente comportamento. Só que aqui, o escritor chama isso de raiz de amargura. A gente olha para essa, tem uma árvore bem aqui na frente, ninguém vê a sua raiz, não sabe o seu tamanho, a sua espessura, não sabe até onde ela vai,
não sabe em que ela está tocando, mas à medida que o tempo passa, essa raiz está crescendo. E assim é a raiz de amargura. Vai crescendo, vai desenvolvendo, vai tomando proporções enormes e a gente não percebe. A gente não sabe o que está acontecendo, porque está tudo tão muito bem escondido. E sabe de uma coisa? A negação muitas vezes é a maneira como as pessoas lidam com a amargura. Sabe? Quando se diz o tempo todo, está tudo bem, está tranquilo, está... Eu me lembro de duas conversas que eu tive com uma pessoa. E quando eu colocava o dedo na ferida, ele explodia. Mas ele dizia para todo mundo que estava tudo bem. Estava tudo. E aí como está esse assunto? Tudo bem. E aí como está essa questão? Tudo bem. Mas por 2 vezes eu coloquei o dedo na ferida. E eu disse para ele: viu que não está nada bem. Mas a raiz da amargura está lá até hoje. Pode acreditar. Continua lá. E continua crescendo. Mas a maneira de lidar com isso é simplesmente dizendo que está tudo bem. É tapando o sol com a peneira. Sabe? Não é à toa que algumas questões... Aliás, existe um provérbio nosso, né, que diz que o mal precisa ser arrancado pela raiz. E o problema e a questão da raiz da amargura é essa. O mal precisa ser arrancado pela raiz. Jesus certa vez disse que o machado já está posto à raiz. E Jesus está falando sobre o pecado ali, que é um problema que, se não for tratado na raiz, nunca será resolvido. Por isso, a raiz é subterrânea, por isso pode crescer sem ser percebido. E esse é o alerta de Deus para nós, irmãos. Amém. A terceira afirmação que eu quero fazer aqui: a raiz da amargura perturba e contamina. É exatamente isso que o escritor dos Hebreus afirma: que quando brota, cresce e contamina, perturba e contamina muitas pessoas. Gente, sabe, a convivência com uma pessoa amargurada pode se tornar insuportável. Uma pessoa amargurada é praticamente impossível de se conviver, porque as suas ações e ações, o seu jeito de ser, de viver, é tudo baseado no veneno da amargura. E aí a sua vida é perturbada pela amargura. E sabe mais? O escritor diz que a amargura contamina a muitos. Ninguém amargurado vive isoladamente amargurado. Vai amargurar outras pessoas. É incrível como uma pessoa amargurada às vezes tem o poder de influenciar outros e fazer com que outros pensem como ele, sinta como ele, enxerguem a vida e as pessoas como ele. E, por exemplo, eu não sei se você já foi contaminado por alguém a respeito de uma outra pessoa. Alguém chegou para você e disse assim: fulano de tal, fulano é isso. E você não é o que você via no fulano de tal, ou talvez você nem conhecia o fulano de tal, mas quando agora, depois daquilo, de toda aquela contaminação, você olha para o fulano de tal, você pensa exatamente isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a amargura contamina muitas pessoas. É por isso que não dá para a gente simplesmente tratar a raiz e a amargura como uma coisa simples, básica. Porque tem muita gente hoje pensando como o amargurado nos ensinou a pensar. Tem muita gente hoje enxergando a vida do jeito que um amargurado nos ensinou a enxergar. Tem muita gente reagindo à vida exatamente do jeito que algum amargurado um dia, objetivamente, diretamente ou não, nos
ensinou a enxergar e experimentar a vida. Por isso que é o tipo de assunto que a gente precisa cuidar e colocar um machado sobre a raiz. Você pode dizer amém? Amém. Sabe? E aí, a segunda questão que nós precisamos tratar essa noite são as consequências da falta de perdão. Porque, sabe, perdoar é necessário para resolver o problema da amargura, porque a amargura é uma ofensa não tratada. E eu só trato a amargura com perdão. E perdoar se torna necessário porque a falta de perdão vai trazer consequências sérias. E como a amargura ele é o resultado dessa falta de perdão, o texto que nós lemos em Hebreus 12:15 diz que a consequência disso, olha só, gente, é se excluir da graça de Deus. O texto que nós lemos há pouco, no versículo 15, afirma: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Ninguém se exclua da graça de Deus. É exatamente o que a amargura faz com a gente. Ela nos exclui da graça de Deus. Gente, você é salvo pela graça. Recebeu o Espírito Santo pela graça. Vai morar no céu pela graça. É curado pela graça. É abençoado pela graça. É cheio do Espírito pela graça. É abençoado pela graça. Recebe milagres pela graça. Peraí, tira a graça. Ok, tira a graça de Deus na sua vida. O que sobra? Desgraça. Essa é a origem da palavra. Des quer dizer sem. Graça é o favor de Deus. Desgraça é sem o favor de Deus. Se não tem graça, não tem céu, não tem salvação, não tem perdão dos pecados, não tem vida eterna, não tem cura, não tem libertação, não tem paz, não tem alegria, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem um bom casamento, não tem uma boa família, não tem nada, só desgraça. Aleluia. E sabe o que a amargura faz? Nos exclui da graça de Deus. É por isso que não dá para olhar para a raiz de amargura como sendo algo supérfluo, sabe? Ou olhar para o perdão como sendo opcional. Por isso, pensando sobre as consequências da falta de perdão, eu quero falar apenas sobre duas consequências. Primeiro, não ser perdoado por Deus e seus efeitos. Não perdoar, a consequência de não liberar perdão é não ser perdoado por Deus e todos os efeitos que isso acarreta. Marcos 11, 24 a 26 diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Agora leem comigo: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Ok? Mas claro que isso é impossível. Jesus afirma que a consequência direta de não perdoar a ofensa que alguém nos cometeu é que nós também não seremos perdoados. Assim,
Mas a gente precisa pensar sobre o que pode acontecer quando nós não somos perdoados por Deus. Sabe? Quando nós não somos perdoados por Deus, o que acontece? O que rola, o que não rola? O que fica travado? O que não acontece? Ou o que acontece? Vocês estão entendendo? Vocês entendem a gravidade, a delicadeza desse fato? Não ser perdoado por Deus. O texto, o contexto fala de oração. Ele começa falando de oração, e aí Jesus fala assim: e quando vocês então estiverem orando, primeiro ele diz assim: ó, o que vocês pedirem crendo, o Senhor vai fazer. Então aproveita que você está orando, e quando estiver orando, você resolve essa questão do perdão, ok? Porque se você não perdoar, Deus também não vai perdoar você. Bem, então eu penso o seguinte: não é o que o texto diz direto e claramente. Porém, se existem consequências do não perdão de Deus para a nossa vida, se a oração está dentro desse contexto, a minha conclusão, talvez lógica, seja: as minhas orações não serão respondidas. E essa talvez seja uma das consequências mais evidentes. Eu vou orar e Deus não vai me responder. Eu vou pedir alegria, Ele não vai me dar alegria. Paz, Ele não vai me dar paz. Sabe? Poder, Ele não vai me dar poder. Provisão, Ele não vai me dar poder. Prosperidade, Ele não vai me dar prosperidade. Eu vou pedir oportunidade, Ele não vai me dar oportunidade. Eu vou pedir que abra a porta, Ele não vai abrir a porta. Porque é essa maneira que a falta de perdão faz, nos excluindo da graça de Deus. Então, não ser perdoado por Deus vem como consequência de não perdoar os meus ofensores. Mas o não ser perdoado por Deus toma uma proporção tão gigantesca de consequências, sabe, tão danosas na minha vida, que, gente, é uma loucura não perdoar. Você está entendendo isso? Amém? É uma loucura não perdoar. É dar um tiro na própria cabeça. É se autodestruir. É sofrer essas consequências, sabe, mais terríveis. Portanto, seja na minha oração impedida, travada, não respondida por Deus e tudo mais. Uma vez que a palavra de Deus fala tanto sobre santidade, tantas vezes sobre o mesmo tema, santidade, e não perdoar, manter uma sujeira, um pecado, sabe, dentro de si. E quais as consequências reais disso para a nossa vida? Portanto, querido, olha só: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você pode dizer amém? Amém. Agora, as consequências da falta de perdão, em segundo lugar: problemas emocionais e espirituais. Certa vez Jesus contou uma parábola lá em Mateus capítulo 18. Depois até gostaria que você lesse o texto todo. E Jesus fala de um homem que devia uma quantia enorme ao seu senhor, patrão, ao seu rei. E aí o senhor daquele homem o chama e diz: ó, vamos lá, hoje é o dia da prestação de contas, você precisa me pagar tudo isso. Diz o texto, Jesus conta que aquele homem chega, se ajoelha e diz: olha, pelo amor de Deus, me dá uma boa oportunidade, uma chance, eu vou te pagar tudo. E o texto diz o seguinte: que como não tinha como aquele homem pagar,
Sabe como o que o seu Senhor fez? Perdoou a sua dívida. Ele saiu de lá desse encontro com o seu Senhor e ele esbarra com um colega que o devia uma quantia mínima. Sabe o que ele fez? Chega para o colega e diz: olha, me paga tudo que você me deve, aquela mixaria que você me deve, me paga. O moço pediu: poxa, por favor, me dá uma oportunidade, me dá mais uma chance, que eu vou te pagar tudo o que eu te devo. Ele disse: não, eu quero que você me pague agora. Você não tem como te pagar agora, ok? Então você vai ser preso. Diz o texto que aquele homem joga aquele conservo na prisão. O Senhor desse homem que teve a sua dívida enorme perdoada, fica sabendo do que ele fez com o seu conservo. E chega lá e chama ele. E aí eu gostaria que você acompanhasse Mateus 18, versículo 32 a 35. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. No final das contas, Jesus disse que aquele senhor, aquele rei, era nada mais do que uma simbologia do próprio Deus. Ele estava falando de Deus. E ele disse: ok, sabe o que Deus espera de nós, gente? Sabe o que Deus espera de nós? Que a gente repita com os outros o que Deus já fez conosco. Você já foi muito perdoado por Deus? Porque na verdade a história é o seguinte: aquele homem que devia muito, sou eu e você. A gente devia tanto que não podia pagar. A gente devia tanto que nada que a gente tinha e poderia oferecer era suficiente para pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. Mas nós fomos perdoados. Você pode dizer amém? Amém. Diga: eu fui perdoado. E aí, ao longo da vida, nós nos esbarramos com outras pessoas que, do ponto de vista da nossa dívida com Deus, daquilo que nós devíamos a Ele, que era uma dívida eterna, do ponto de vista e da comparação com essa dívida que pessoas têm com a gente, o que eles nos devem é uma mixaria. Aí Deus diz para nós: eu já te perdoei muito mais do que fulano e cicrano e beltrano devem a você. Sabe qual é a sua obrigação? E sabe o que eu espero de você? Que você também perdoe. Aí eu sei que nesse momento é aquele momento que a gente começa a pensar assim: pastor, mas você não sabe o que aconteceu. Não é isso? Assim diz o Senhor. Mas em comparação à dívida eterna que você tinha com Deus, seja o que for, ainda é pequeno. O Senhor espera que a gente perdoe. E se não perdoar? Se não perdoar, irado seu Senhor entregou aos... Irado seu Senhor entregou aos... Ok, vamos fazer melhor? Vai. Irado seu Senhor entregou aos torturadores. Você vai ser torturado. Simples assim. É assim que acontece, é assim que funciona. E aí, quando a gente pensa nisso, sabe, essa falta de perdão é que libera esses verdugos, esses torturadores contra a nossa vida. E a gente pode pensar no passado. Sabe o que é isso? Tortura.
pessoas que desenvolveram uma alergia crônica. Sabe o que é isso? Tortura. Gente que tem úlcera, que já foi no médico várias vezes, o médico disse: olha, não tem nada, o seu problema é emocional. Sabe o que é isso? Tortura. Jesus falou: ok, se você não resolver, querido, te libera para os torturadores. E sabe a função dos torturadores? Jesus falou aqui: é nos fazer pagar. É nos fazer pagar. Mas assim, é claro que a gente não vai pagar. Não tem como pagar. Mas pelo menos a tortura precisa funcionar como um sinal de que tem alguma coisa errada. E eu tenho uma dívida que eu preciso pagar. Como? Perdoando. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém. Então, existem os torturadores emocionais, mas existem os torturadores espirituais. Eu acredito em demônios que são liberados para perturbar a vida, a família, a vida espiritual, a fé de indivíduos que simplesmente viram para a dívida do outro e de verdade foi grave demais, e aí não tem a coragem de liberar esse perdão e tem sido torturado por demônios. Os demônios têm tido acesso à vida, sabe? Tem trazido uma série de perturbações, uma série de prejuízos, de problemas, de dificuldades. São dificuldades espirituais, sim. Tem um poder, o dedo do diabo, sim. Tem influência de demônios, sim. O inferno participa disso, sim. Porque os torturadores foram liberados, e aí eles têm acesso à nossa vida, e a gente repreende, a gente expulsa, a gente diz: sai em nome de Jesus. E sabe o que acontece? Não acontece. Eles continuam lá, porque esses torturadores têm o aval do nosso Senhor. Ele diz: pode, porque talvez quando o couro começar a cantar no lombo dele, talvez ele acorde, talvez ele tenha: opa, está na hora de mudar, está na hora. Vocês estão entendendo mesmo? Amém. Por isso, a consequência do não perdão, sim, são problemas emocionais e são problemas espirituais. Veja que as consequências de não perdoar é uma coisa tão monstruosa, ela é tão gigantesca, que somente a possibilidade de sofrer as consequências do não perdão de Deus e todos os seus efeitos, e de viver também as consequências de problemas emocionais e espirituais, gente, isso já precisa ser tão convincente para nós, que a gente se rende e diz: ok, Senhor, eu sou convencido, eu sou pronto a perdoar. Agora, uma última coisa dentro disso, a falácia da noite, é a dificuldade do perdão. Então olha só, antes deixa eu dizer uma coisa. Algumas pessoas dizem que perdoam muito fácil. A minha vida toda eu passei por pessoas que faziam críticas bem rigorosas a outras pessoas, dizendo: eu não sei como fulano não consegue perdoar, eu não sei como o ciclano não libera o perdão, eu tenho tanta facilidade em perdoar. As pessoas me fazem coisas e daqui a pouco eu nem ligo mais, eu esqueço. Porém, quando você vai confrontar essa realidade,
a minha experiência acabou deixando isso muito claro para mim. Essas pessoas que dizem que têm muita facilidade para perdoar, eu me acostumei a fazer algumas perguntas. E tive uma conversa dessa com uma pessoa enquanto trabalhava outro dia. Eu sempre, quando ela criticava o fato de pessoas de pessoas terem muita dificuldade de perdoar e ela perdoar com tanta facilidade, as minhas perguntas geralmente são: você já foi abusado na infância? Já teve um filho assassinado? Alguém estuprou violentamente uma pessoa muito amada sua? Já foi rejeitado? Abandonado? Traído? Já teve seus negócios, ministério, dinheiro, bens materiais perdido completamente por causa da desonestidade de alguém? Então você não tem facilidade para perdoar. Você precisa de uma experiência traumática para depois poder dizer: sim, eu sou capaz de perdoar com facilidade. Se você não teve uma experiência fortemente traumática, por favor, não coloque mais culpa na cabeça e no coração dos outros, porque você só vai saber o que de verdade é perdoar quando você passar por experiências tão pesadas quanto essas. Amém. E aí, eu não estou dizendo isso para justificar a falta de perdão, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo isso só para deixar claro para você que esse assunto exige esforço. E esse assunto exige a graça de Deus. Sem dedicação e sem a graça poderosa do Senhor em nossa vida, você não consegue arrancar a raiz e a amargura do seu coração. É impossível. Você precisa do poder de Deus. Está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Por isso, eu tenho visto, gente, casais que se amam de verdade. Casais que se amam, mas tiveram experiências muito ruins de ofensas, sabe? Coisas muito desagradáveis ao longo da vida. E aí, eu percebo, eles querem ficar juntos, mas o tempo todo o assunto divórcio aparece. Eles querem permanecer unidos porque se amam e se amam mesmo. Porém, a toda hora vem essa ideia de se separar. Por quê? Raiz de amargura. Se não for tratado, esse casal que se ama vai ser mais um casal que se divorcia. E é legal uma coisinha que acontece, aí tanto um quanto o outro casam de novo. Aí depois fica: cara, o meu casamento antes, o outro casamento que era bom. Esse. Tem uma pesquisa, eu esqueci de trazer a pesquisa, que afirma que a maioria das pessoas que se casaram pela segunda vez dizem que o bom era o primeiro casamento. Porque se não resolver a raiz e a amargura, vai ter problema. Por isso, existem coisas que realmente dificultam o perdão. Então, rapidamente, eu quero citar duas coisas que eu percebo realmente que são dificultadores da liberação do perdão. O primeiro é nosso senso de justiça.
Você pode dizer, vai, nosso senso de justiça. Tiago 1, 19 e 20 diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago diz que a gente precisa relaxa, ficar calmo, sabe? Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque essa precipitação na ira, nesse descontrole emocional, isso não vai acelerar Deus. Todos nós ficamos indignados quando a gente vê pessoas ruins, porque tem gente ruim por aí, não tem gente, amém? Quando a gente vê pessoas ruins se dando bem, a gente fica, nosso Deus. Aí a gente lembra de Asaf, lá no Salmo 73. Poxa, Senhor, eu aqui fazendo tudo direitinho, me dando mal, e o cara lá não quer nem saber de você, está se dando bem, sabe? E a gente entra na maior crise. E a gente fica indignado, enraivecido, aborrecido com Deus, com as pessoas, e questiona a nossa fé, e questiona se de fato vale a pena, sabe? Porque na verdade, no nosso senso de justiça, o que a gente quer? Punição para quem nos fez mal. Amém ou não amém? Amém. Amém, viu, Jorge? Amém. Acaba com eles, Senhor. Arrebenta eles uma vez. A gente quer ver a justiça de Deus. E a justiça de Deus para nós, na verdade, é a punição dos outros. Mas é esse nosso senso de justiça que nos atrapalha a perdoar. Porque assim, gente, quando a gente está interessado em que Deus puna os outros, sabe o que Deus está interessado? Em levá-los ao arrependimento, em levá-los à mudança de vida, sabe? Enquanto a gente está interessado em que Deus simplesmente acabe com tudo, Deus está lá trabalhando a fim de mudar o coração dessa pessoa. O nosso senso de justiça, o nosso desejo de ver Deus fazendo da nossa maneira e satisfazendo a nossa vontade, é que justamente atrapalha essa liberação de perdão. Porque nós não pensamos como Deus. Nós não temos o mesmo tipo de desejo do Senhor. No máximo que a gente pensa é o seguinte: Senhor, tudo bem, vai transformar, vai mudar o coração, beleza, mas antes, Senhor, amassa o barro. Antes de mudar o coração, a vida, Senhor, quebra a perna. Só uma perna, não precisa as duas. Pronto, depois está liberado, Senhor. É porque o nosso senso de justiça, que se baseia muito nessa punição, que satisfaz o nosso desejo, acaba atrapalhando a nossa coragem de liberar perdão. E aí a gente desconsidera a paciência de Deus, porque a gente quer que Deus seja rápido, amém, gente? Na hora de fazer justiça, a gente quer que Deus seja rápido, mas Deus é paciente pra caramba. A gente então desconsidera a paciência de Deus e o trabalho de Deus em levar essas pessoas ao arrependimento e à mudança de vida. Por isso a gente não trata perdão com o nosso senso de justiça. A gente diz: Senhor, na verdade, o meu senso de justiça
está exatamente me atrapalhando a dizer: eu perdoo fulano e a fulana. Portanto, querido, em nome de Jesus, o Senhor quer nos levar a uma vida mais saudável, espiritualmente, emocionalmente. Você pode dizer amém? Amém. E o meio de fazer isso é arrancando a raiz de amargura dentro de nós. E só existe uma maneira de arrancar essa raiz de amargura: perdoando. E para perdoar, esqueça o seu senso de justiça. Você pode dizer esse recado para quem está ao teu lado? Diga: esqueça o seu senso de justiça. A segunda e última coisa que eu quero falar essa noite, que fala sobre a nossa dificuldade de liberar perdão, é a maneira como enxergamos o outro. Você pode dizer isso, pai? A maneira como enxergamos o outro. Olha só, Lucas 23:34 diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles pediram as roupas dele, tirando sorte. Olha só, você acha que Jesus diz ao Pai em oração: Senhor, olha, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem? Você acha que isso era uma tentativa de convencer a Deus e perdoar eles? Senhor, olha só, eles não sabem o que fazem, então perdoa eles. Deus sabia disso. Na verdade, Jesus fala: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava dizendo: Senhor, eu perdoo. Eu os perdoo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu os perdoo, porque eles não entenderam nada. Sabe, eu perdoo a ofensa, eu perdoo. Gente, olha só, como é que Jesus simplesmente diz o seguinte: Senhor, eu perdoo aqueles que acabaram de me bater com uma quarentena menos uma, sabe, de chicote romano, com um monte de lâmina agarrado na ponta, que quando batia na minha carne, tirava pedaço. Eu perdoo eles. Senhor, eu perdoo aqueles que enfiaram essa coroa cheia de espinho no meu crânio. Senhor, eu perdoo aqueles que enfiaram esse prego enorme nas minhas mãos e nos meus pés. Eu perdoo essa gente que me colocou agora pendurado nessa cruz, sentindo dores que poucos na sua vida sentiram. Eu perdoo aqueles que falaram um monte de gracinha, ofensa, sabe, aqueles que disseram as coisas mais absurdas, que mentiram contra mim, e por causa do falso testemunho deles eu estou aqui, porque disseram que eu ia destruir o templo. Eu nunca disse que eu ia destruir o templo. Senhor, perdoa. Eles não sabem o que estão falando, não sabem o que estão fazendo. Sabe, gente? Jesus, ele podia perdoar porque ele enxergava além do óbvio. Eu sei que a gente enxerga as pessoas. Quem faz coisa ruim é gente ruim. Não é isso? Não é assim que a gente enxerga? Quem faz coisa má é gente má. Então, Jesus enxergava além do próprio comportamento. Jesus enxergava a ignorância deles. E Jesus enxergava a força do pecado que estava sobre eles. E Jesus dizia: Senhor, eles fazem isso porque eles são ignorantes.
Eles não entenderam a complexidade da vida eterna. Eles não entenderam a minha missão. Eles fazem isso motivados pelo seu pecado, pela sua inveja, pelo seu ciúme, pela sua ganância, pelos seus interesses particulares, porque simplesmente eles não entenderam o mistério. Gente, quando se enxerga, quando se pode enxergar além do óbvio, a gente pode perdoar. Sabe, isso não deixa tudo fácil, isso não deixa tudo simples, isso simplesmente remove obstáculos que impedem a liberação do perdão. Quando eu consigo compreender que o que motivou o que fizeram foi a própria força do pecado, que eles nem têm controle. Sabe, o que motivou as ações foi a própria ignorância deles, a meu respeito. E quando eu enxergo além do óbvio, eu posso dizer: ok, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se você perguntar, pastor, ok, depois disso, vai estar tudo resolvido? Você tem uma experiência traumaticamente forte? Não é, gente, não é aquele negócio. Pô, tem gente que já chegou pra mim e falou: pastor, fiquei muito chateado com você. Mas por quê, irmão? Por quê? Por quê? Aí dizia uma bobagem lá. Porque eu saí em tal lugar, você passou por mim e nem falou, e nem me cumprimentou. Eu falei: eu tava onde? No lugar X, na hora X, fazendo X coisa. É mesmo? Eu vou te dizer porque eu não falei com a irmã. Porque eu não te vi. Agora me dá um motivo para você não ter falado comigo. Essa foi boa, hein? A pessoa já gagueja, né? Você está entendendo? Eu tenho motivo para não falar, mas me viu, sabe? Filmou tudo. Simplesmente ainda tem coragem de chegar para mim e dizer: eu estou chateado com você. Sou eu que estou chateado com você, pô. Agora sou eu que estou chateado. Como que você me vê na rua e não fala comigo? Você está entendendo, gente? Eu não estou falando de bobagemzinha como essa, não. Eu estou falando de coisa séria, sabe? Coisa real. Porque tem, pelo amor de Deus, tem muita gente boba. Muita criancice. Tem tanta coisa séria, gente. Tem tanta coisa séria, sabe? E tá preocupado com essas coisinhas. Por favor. Eu te digo mais. Quando as coisas são sérias, mas se você abre mão do seu senso de justiça, da sua maneira e da sua maneira de enxergar o outro, sabe, para enxergar mais profundamente, talvez você ainda vai precisar de tempo. Talvez você ainda vá precisar de tempo
que essas coisas sejam tratadas no seu coração, porque você vai liberar perdão. Eu perdoo fulano de tal por ter feito isso comigo. Senhor, me dá a graça para perdoar de coração em nome de Jesus. E aí você se depara com situações em que você continua sentindo o mesmo mal-estar, você continua sentindo as mesmas sensações ruins, sabe? Você continua sentindo a mesma vontade de pular no pescoço. Mas olha só, você ainda vai precisar de tempo. Quem é que perdoa o estuprador do seu filho? Vamos falar de coisa séria. Você está entendendo? Eu tenho facilidade para perdoar. Eu vou orar, hein? E aí, talvez você tenha que dizer: Senhor, eu vou me manter firme nesse propósito até essas sensações desaparecerem no meu coração, porque eu já liberei perdão em nome de Jesus. Vai passar uma semana, um mês, 6 meses, um ano, talvez 2 anos, gente. Talvez 5 anos da sua vida. Sabe? Mas você não vai dar um passo para trás. Você vai continuar reafirmando que você perdoou em nome de Jesus, e você não vai interromper o processo de cura. Sabe, porque o machado está posto à raiz. O Senhor quer arrancar toda a raiz de amargura do nosso interior, e a gente não vai abortar o processo de Deus. A gente não vai parar aquilo que Ele já começou na nossa vida. E a gente precisa de graça sobre graça, de poder sobre poder, de favor sobre favor em nossa vida. A gente precisa dessa unção do Espírito Santo, da coragem que vem do Senhor. A gente precisa da sua palavra dia após dia. A gente precisa do conforto do Espírito Santo para enfrentar as feridas, para enfrentar o que de fato foi feito. Mas espera aí, a gente vai levar isso até quando na nossa vida? Até o próximo divórcio? Até a próxima enfermidade? Até o próximo problema? Até quando a gente vai levar isso? Sabe, o Senhor nos convida, nos convoca. Talvez seja começar a fazer isso hoje, ou hoje reafirmar diante dele a decisão que você já tomou de arrancar toda a raiz de amargura em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.